Não conte para o pastor Rael que eu fiz 35 mil anúncios. Evangelho de João, no capítulo 14. Algo que nós ministramos lá no domingo, Deus colocou no meu coração e nós vamos estar falando aqui. Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do verso 21. Quem achou pode ler bem alto, por favor. 21 ao 23. Aleluias. Glórias a Deus. Pode tomar o seu lugar, por favor. Graças a Deus pela sua palavra. O amor exige uma resposta. O amor, irmãos, exige uma resposta. Ou correspondemos a ele ou negamos a ele. Ele sempre exigirá uma resposta. Todo amor exige uma resposta. Quem ama, irmãos, espera ser amado. Faz parte da nossa natureza esperar do outro o mesmo sentimento que temos por ele. A prova disso é que todo mentiroso acha que todo mundo é mentiroso. Todo ladrão acha que todo mundo é ladrão. Todo picareta acha que todo mundo é picareta. Todo promíscuo acha que todo mundo é promíscuo. Por isso a Bíblia diz: tudo é puro para os puros, mas tudo é impuro para os impuros. Esperamos do outro aquilo que nós sentimos. Temos essa expectativa. E a Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor. Logo, o Senhor também tem essa expectativa. O Senhor ama e espera ser amado. A prova disso é que Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz, para que Ele pudesse reconciliar consigo mesmo todo mundo. Então Deus espera, o plano original de Deus, e quando Jesus viesse morrer na cruz, para que todos pudessem crer. A Bíblia diz: Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas Ele veio para os seus não corresponderam ao amor, mas Ele veio nessa expectativa. Então diga assim para o seu irmão: Deus espera uma resposta ao seu amor. Deus espera, irmãos. 1 João 4,16 diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem, porque Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Jesus, irmãos, Ele é a manifestação exata do amor de Deus a tudo quanto Ele criou. Jesus é a manifestação exata do amor de Deus a tudo quanto Ele criou. Mas Jesus também é a resposta de amor que podemos dar a Deus. Porque quando amamos a Jesus, amamos aquele que o enviou. Então Jesus, Ele é a ponte. Se eu amo a Cristo, eu amo ao Pai. Se eu nego Cristo, eu nego o Pai. Então Jesus, Ele é a expressão do amor de Deus a nós. Mas Jesus também é a expressão, a resposta de amor que podemos dar a Deus. Tudo é nele, por Ele e para Ele. Tudo. Você pode dar glórias a Deus? O plano, irmãos, de redenção do nosso Deus nos é revelado em Jesus. Colossenses 1, 19 e 20. Abra ali, por favor, vamos ler juntos. Colossenses 1, 19. Diz assim a palavra do nosso Deus: porque foi... Verso 19, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz pelo seu sangue,
pelo sangue da sua cruz, por meio dele fizesse o quê? Reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tantas que estão na terra, quanto a que estão nos céus. Certa vez o pastor Israel pregou para nós aqui que Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo criado, não só os homens, mas toda a criação. Deus não joga fora nada do que Ele criou. Deus ama o que fez. Deus amou o mundo, irmãos, de tal maneira que Ele espera uma resposta de todos nós. Deus não ama só por amar, Ele também espera ser amado. Afinal, uma pessoa que ama e não espera ser amada, ela tem probleminha. Todo mundo que ama espera ser amado. O amor, ele constrange. O amor, ele atrai. E Deus nos amou esperando ser correspondido. E é por isso que Ele nos enviou o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai gerando no nosso coração o amor pelo Pai. É o Espírito Santo, outro consolador, que Jesus chama, Paracletos em grego, outro consolador, nosso advogado. É Ele quem gera em nós, é Ele quem intercede por nós, é Ele quem cria em nós, como o salmista Davi diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração reto e puro. É o Espírito Santo que vai gerando, porque é o Espírito do próprio Deus, e Ele cria em nós este amor por Ele. Jesus, Ele é a prova do amor de Deus. E Ele é a resposta do amor que podemos dar a Deus. Quando cremos nele e obedecemos a Ele, manifestamos que amamos a Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é. Não adianta professar, eu amo a Deus. Muitos maridos dizem, eu amo muito a minha esposa, mas vive traindo elas na internet. Vive vendo mulher pelada. Ele não ama a sua esposa. Muitas esposas dizem que amam os seus maridos. Vive falando mal dele por trás. Não ama. Esposa que ama, respeita e honra o seu marido. Marido que ama, honra ela onde ele vai, mesmo na ausência dela. O amor é puro. O amor é simples. O amor respeita. O amor honra. Muitas pessoas dizem muitas coisas. Eu amo. O amor virou na boca de alguns uma palavra até chula. O amor virou algo sem importância. Algumas pessoas agora fazem sexo até com animal, diz que está fazendo amor. É homem com homem, mulher com mulher, e diz é amor. Isso não é amor. Biblicamente falando, isso é aberração. Se tem algo errado, está na Bíblia, porque a Bíblia diz isso é aberração. Deus criou macho e fêmea. O macho para cruzar com fêmea, fêmea com macho. Por isso, irmãos, Jesus, ele é chamado de pedra de esquina, ou seja, pedra angular, preciosa para os que creem, mas escândalo para os que não creem. Por quê? A Bíblia diz, aquele que olhar para ele não será confundido. Jesus é chamado de pedra de esquina. Quem crer não será confundido, mas aquele que não crer será confundido, será condenado. Uma pedra angular, irmãos, na construção de um edifício, é a base sólida que ele necessita para conseguir chegar à altura programada sem cair. Todo edifício você precisa fazer um bom alicerce. Para um cristão, Jesus Cristo é a base fundamental na qual se assenta toda a construção da igreja, formada por todos aqueles que acreditam na palavra de Deus. Jesus, ele é o alicerce, e todo aquele que se firmar neste alicerce crescerá. Todo aquele que amar este alicerce crescerá. Mas aquele que não se firmar, ou seja, não amar este alicerce, como ele mesmo diz lá naquela parábola, aquele que edifica sobre a areia, a tempestade vem e derruba. Precisamos, irmãos, aprender com os ensinos da palavra, que são todos firmados em amor e em verdade, para que assim possamos corresponder ao amor do Senhor. 1 Coríntios, eu quero que você abra comigo, por favor. 1 Coríntios.
10, no verso 1. Nós vamos falar um pouco sobre esse texto. 10, do 1 ao 4. A Bíblia diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Então a Bíblia diz que todos, diz comigo, todos foram batizados na nuvem e no mar. Todos seguiam a pedra espiritual, essa pedra era Cristo. Deus, irmãos, ouviu o clamor do seu povo quando estava sofrendo lá no Egito. Deus ouviu o clamor do seu povo. Então decidiu, diga assim, decidiu manifestar o seu amor ao seu povo. Êxodo 3, no 1, a Bíblia diz, não precisa abrir, só anote do 1 ao 10. A Bíblia diz que Moisés estava lá tomando conta lá das ovelhas, dos gados do seu sogro. E de repente ele viu uma sarça pegando fogo e essa sarça não se consumia. E ele ouviu uma voz e disse: Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. E Moisés ficou assustado com aquilo, e o Senhor diz assim: eu tenho ouvido o clamor do meu povo, e eu quero que você vá lá e livre o meu povo do jugo de Faraó. Então a Bíblia diz: Deus ouviu o clamor do seu povo. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus ouve o seu clamor. Você pode estar debaixo de um jugo pesado, talvez você esteja sofrendo. Você está na igreja há anos, o seu marido ainda não se converteu, 5, 10, 15, 20 anos. Talvez o seu filho esteja enfiado nas drogas. Deus ouve o seu clamor. Na hora certa, Ele levanta um libertador. Deus sempre ouve o clamor daquele que tem um coração quebrantado e contrito. Deus jamais rejeitará. Deus ouviu o clamor do seu povo, irmãos. 430 anos. E Deus ouviu o clamor do seu povo. O povo estava sofrendo. E Deus conduz aquele povo no deserto, depois que tira aquele povo do Egito. Versos 5 e 6. Mas Deus, preste atenção, não se agradou da maior parte deles, porque foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Eu quero dizer uma coisa para você: é mais difícil terminar bem do que começar bem. Então eu quero que você trabalhe muito mais. Você começou bem, a melhor decisão da sua vida foi o dia que você recebeu Jesus Cristo como seu Senhor. Você começou muito bem. Mas como o pastor Israel diz, 2, 3, 5, 10, 20 anos, você tem que estar professando que Jesus Cristo é o seu Senhor, sentado na mesma cadeira e com muitas pessoas à sua volta, porque você ganhou para Jesus. O livro de Jó diz assim: o seu início pode ter sido pequeno, mas o seu fim será muito maior. Nós não podemos, irmãos, desanimar na caminhada. Pelo contrário, a nossa vida tem que ser como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A expectativa de Deus é, quando Ele nos chamou, é que a gente cresça e atinja a estatura de varão perfeito, que é Cristo. A Bíblia diz que o menino Jesus, ele crescia em graça e estatura. Todo filho de Deus, ele cresce em graça e estatura, exceto o Leandrinho, que só cresce em graça. Isso é amor, tá? Gracinha também, tá rindo de quê? Só cresceu em graça. Essa em graça dobrada, até o nome dela é graça. Irmãos, Deus conduz aquele povo manifestando o seu amor. Mas aquele povo cometeu um erro grave. Aquele povo não correspondeu ao amor.
O povo de Israel não correspondeu ao cuidado que Deus estava tendo com eles. Irmão, onde você já viu um povo que é escravizado mais de 400 anos, quando Deus decide salvar aquele povo, faz com que o povo que escravizou libere as riquezas para ir embora. Quantos escravos você já viu sair da casa do seu senhor rico? Eu nunca vi, não. Eu creio que quando a princesa Isabel deu a carta de alforria, saiu um monte de escravo, mas tudo com a sacolinha nas costas, procurando um lugar para trabalhar. Nenhum senhor deu muito dinheiro para eles arrumarem lugar, não acredito nisso não. Mas a Bíblia diz que Deus fez com que os egípcios dessem riqueza ao povo de Israel para ir embora. Eles saíram de lá cheios de ouro. Deus, quando age, meu filho, Ele faz qualquer um fazer o que tem que fazer para te abençoar. Certa vez eu ouvi que Satanás, ele é o pitbull de Deus. Um macumbeiro uma vez, essa historinha talvez você conhece, um macumbeiro uma vez ouviu, passando em frente a uma casinha simples, com a janelinha, ouviu uma senhora orando: Senhor, a minha comida vai acabar amanhã, Senhor, eu preciso da sua provisão, eu sei que o Senhor cuida dos seus servos, e eu espero que o Senhor traga comida para mim amanhã. E esse macumbeiro ouviu e falou assim: é agora que eu vou envergonhar essa serva de Deus. No outro dia ele chegou lá com a cesta de compra muito grande, falou assim: está aqui, ó, provisão para você. E ela disse: graças a Deus não, quem me mandou trazer isso aí foi o diabo. E ela disse assim: graças a Deus. Mas por que você está dando graças a Deus? Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Essa velhinha é fogo puro. Não sei se é verdadeira a história não, mas que é legal é. Acho que é. Pelo menos tem princípio. Sabe, irmãos, Deus não se agradou, ou seja, Deus não foi correspondido em seu amor. Por causa disso, se prostraram e caíram no deserto, ou seja, nas provações. Tudo isso está escrito para o nosso ensino. Eu quero que você abra comigo Salmo capítulo 106. Salmo capítulo 106. Olha só a trajetória do povo. Por que Deus não se agradou? Verso 6, 106, verso 6 diz assim: nós pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidade e andamos perversamente. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes foram rebeldes junto ao mar, sim, o mar vermelho. Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreenderam o mar vermelho, e este se secou, e o fez caminhar pelos abismos como pelo deserto, e livrou-os da mão daquele que os aborrecia, e remiu-os da mão do inimigo. As águas cobriram os seus adversários, nem um só deles ficou. Então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar da cobiça no deserto, tentaram a Deus na solidão, e ele satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar a sua alma. E tiveram inveja de Moisés no acampamento, e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra, engoliu a Datã, e cobriu a gente de Abirão. E lavrou um fogo na sua gente, a chama abrasou os ímpios. Fizeram um bezerro em Horebe, e adoraram a imagem fundida. E converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito, maravilhas na terra de Cã, coisas tremendas no mar vermelho. Pelo que disse que os teria destruído se Moisés, seu escolhido, se não pusera perante ele naquele transe para desviar sua indignação, a fim de os não destruir. Também desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra, antes murmuraram em suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor. Pelo que levantou a mão contra eles, afirmando que os faria cair no deserto,
que humilharia também a sua descendência entre as nações e os espalharia pelas terras. Também se juntaram com Baal-Peor e comeram os sacrifícios dos mortos. Assim o provocaram a ira com as suas ações, e peste rebentou entre eles. Então se levantou Finéias, que executou o juízo e cessou aquela peste, e isso lhes foi imputado por justiça de geração em geração. Indignaram-no também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles, porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Não destruíram os povos como o Senhor lhes dissera, antes se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras más, e serviram os seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Demais disso, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se corromperam com os seus feitos, pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança e os entregou nas mãos das nações, e aqueles que os aborreciam se assenhoraram deles, e os seus inimigos oprimiram, humilhando-os das suas mãos. Muitas vezes os livrou, mas eles provocaram-no com o seu conselho, e foram abatidos pela sua iniquidade. Contudo, atentou para a sua aflição, ouvindo o seu clamor. Lembrou-se do seu conserto e compadeceu-se segundo a multidão das suas misericórdias. Aqui, salmista, no capítulo 106, ele faz um resumo muito bem feito de 40 anos no deserto. Deus manifestou amor, amor e amor, esperando que aquele povo devotasse amor a ele. E parece que por mais que Deus demonstrava amor, livramento, mas o povo achava difícil. Há uma frase que a gente sempre repete, mas é pertinente. É mais difícil tirar o Egito de dentro do povo do que o povo de dentro do Egito. É mais difícil tirar você do mundo do que tirar o mundo de dentro de você. Porque Deus te plantou na igreja, a coluna da verdade, e você ainda reclama da vida. Deus te plantou no melhor lugar do mundo, a igreja é o melhor lugar do mundo. Aqui você tem a oportunidade de crescer, de ser lapidado, de ser confrontado, de ser corrigido, de alguém ver as caracas em você e ter a coragem de falar. É igual você contar casca de feijão no dente, tem gente que não tem coragem de falar. Aqui a gente fala, você está com casca de feijão no dente. A pior sensação não é quando alguém diz que você está, é quando você chega em casa e confirma que você estava com casca de feijão no dente. Aqui é o lugar que a gente, sim, há confronto sim, mas por amor. Quem ama fala a verdade. É o melhor lugar do mundo. Israel estava debaixo daquela nuvem. Israel estava sendo guiado pela pedra espiritual, que era o próprio Cristo. Era para eles, irmãos, se alegrarem. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. É para nós nos alegrarmos aqui, irmãos. Eu creio que nós já estamos bem gordinhos, espiritualmente falando, para nós adorarmos a Deus de todo o nosso coração. Eu creio que já era tempo de nós chegarmos em casa todos suados, tanto pular para o Senhor. Eu creio que essa igreja já tem muitos e muitos motivos para dar muitos frutos ao Senhor. Porque palavra, essa igreja tem muita. Eu creio que nós precisamos mudar radicalmente a nossa postura e verdadeiramente, não só palavras ao vento, mas com as nossas ações, declararmos que amamos a Deus, trabalhando nessa cidade. Essa cidade tem muita gente para ser salva e depende de você. Sabe por que muitas pessoas ainda estão lá e não estão sentadas aqui? Ainda tem muitas cadeiras vazias nessa igreja e ainda tem muito espaço para botar cadeira. Sabe por que não tem mais cadeiras aqui? Sabe, Riquinho? Porque estamos sentados aqui acomodados. Não vamos lá falar do amor de Deus. Isso demonstra que temos amado pouco a Deus. Será que estamos falando do amor de Deus com convicção? Será que estamos nos esforçando para ganhar alguém para Jesus? Será, irmãos, que estamos verdadeiramente? Será que estamos orando? Será que nós temos a coragem de jejuar pela salvação de alguém? Ou a gente só jejua para solucionar os nossos problemas? Eu tenho certeza que jejuamos pouco para a salvação de alguém.
A Bíblia diz que tudo foi escrito para o nosso ensino, foi escrito. Esse tipo de comportamento, se nós não mudarmos, vai ter a mesma consequência do que houve com o povo de Israel. Porque o povo de Israel foi chamado para ser exemplo para as nações, não para se conformar aos padrões das nações. Nós não podemos nos conformar com os padrões desse mundo. Antes, devemos mudar. E não vos conformeis com este mundo. Antes, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, 2. Precisamos, irmãos, amar a Deus, correspondendo ao seu amor. É o que a Bíblia nos diz. Muitos caíram no deserto. O deserto fala de provação. Nós não podemos cair nas provações, irmão. Deus não dá provação para nos reprovar, é para nos aprovar. Mas só seremos aprovados se nós amarmos a Ele. Porque o Espírito Santo age naquele que ama Deus. 4 ensinos, irmãos, preciosos que aprendemos com Israel no deserto. O verso 7, o primeiro. Volte lá. 1 Coríntios, no capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 7. Primeiro princípio que nós podemos aprender aqui para não cometer o mesmo erro de Israel. Note aí. 4 ensinos preciosos que aprendemos com Israel no deserto. Número 1. Não ser idólatra. Verso 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Se você, deixe marcado aí 1 Coríntios. A menina lá na cela que fala, eu mando abrir uns 5 textos seguidos. Já veio só. Se você abrir, abre aí por favor Êxodo 32. Êxodo 32. Para confirmar esse texto que o apóstolo Paulo está citando. Êxodo 32, verso 1 diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós. Frisar essa parte. Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que Deus fez que os egípcios dessem a eles, que estão nas orelhas das vossas mulheres, vossos filhos, vossas filhas, e trazemos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é o Deus, ó Israel, que tirou da terra do Egito. Que mentira, hein? E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregou Arão e disse, ele declarou abertamente para todos: amanhã será festa ao Senhor. Mas não era o Senhor verdadeiro. E no dia seguinte madrugaram, ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber depois, e levantou-se a folgar. Todo idólatra é folgado. A impaciência, irmãos, e a teimosia é o que mais leva o povo de Deus a se prostituir com a idolatria. O povo estava impaciente. Quanto a esse Moisés, não sei o que houve. Não sei. Impaciência. E certamente Moisés falou assim: vocês ficam aí, aguarda, que o Senhor chamou para eu ir lá. Aguarda eu voltar para saber o que o Senhor quer. Eu não sei o que Ele quer. Na hora que eu voltar, eu vou falar o que houve. Impaciência e teimosia. O povo foi teimoso, não esperou, não obedeceu a ordem que foi dada. O que aconteceu? Teimosia. Isso foi o que aconteceu com Saul. 1 Samuel 15, 23. Põe lá, por favor, 1 Samuel 15, 23. Saul foi impaciente, Saul foi teimoso, e a Bíblia diz o que aconteceu com ele. Porque a rebelião, Saul, é como um pecado de feitiçaria. E o porfiar é como iniquidade e idolatria. Saul não esperou Samuel voltar como ele tinha dito para sacrificar. Ele temeu o povo e fez o que não competia a ele fazer. Impaciência e teimosia nos leva à idolatria. Idolatria é colocar qualquer coisa, pessoa ou a sua própria vontade
acima de Deus e da sua palavra? O que na sua vida está acima de Deus? São seus sonhos? Idolatria. São os seus filhos? Idolatria. O que está hoje tomando o lugar de Deus na sua vida? Se tem algo tomando, isso é idolatria. A Bíblia diz que o povo crente do deserto, porque idolatria pode acometer crente, porque Israel era o povo crente do deserto, se tornou idólatra. Cuidado, Deus falou para você esperar, espera. Eu estava dizendo essa semana lá, tem gente que casa com quem não devia casar porque não sabe esperar. Ele quer casar com qualquer um, só porque tem uma aparência bonita. Saul, meu filho, ele tinha aparência linda. A Bíblia diz que ele sobressaía sobre o seu ombro, ele devia ser muito bonito, mas o coração dele era de teimoso, rebelde. Davi já era meio esculachadinho, coitado, feinho. Mas a Bíblia diz que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Davi ficava lá fedendo a titica de animal, cuidando dos animais, ninguém dava nada por ele, mas foi o que Deus escolheu. Cuidado, meu filho, às vezes você está escolhendo uma coisa muito bonita. Crente não anda por vista, anda por fé. Para casar tem que ser por fé também, né? Por isso que Daniel fala que Carol casou por fé. Está amarrado, tá, meu irmão? Um idólatra, irmãos, não pode amar a Deus, pois o seu coração está dividido. Mateus 6,24, não podeis servir a dois senhores, ou há de amar a um e odiar a outro, ou há de amar o outro e odiar a um, não podeis servir a Deus e a Mamon. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Mas no versículo 1 que eu frisei aquela parte de Êxodo 32, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Todo idólatra, irmãos, está sempre procurando alguém ou alguma coisa para lançar as suas responsabilidades. Ele nunca assume sua posição, quer sempre comer, beber e folgar. Já viu um crente teimoso? Que teimosia, já viu lá 1 Samuel, é como idolatria e rebelião como feitiçaria. Todo teimoso está sempre culpando, não deu certo porque meu líder falou isso. Não, eu sei, a situação está difícil assim, mas porque mamãe não me ajudou, papai me abandonou. Ele não obedece os ensinamentos que lhe são dados. E quando a coisa começa a ficar preta, ele começa a culpar outro. Não, a culpa foi fulano. Rapaz, se tivesse acontecido isso, não tinha dado errado. Eu me lembro quando eu era criança, gostava de jogar bola, ficar chutando bola no quintal, e meu avô falava assim, olha, ali, aquele potinho de beija-flor, aquele bebedouro de beija-flor, vivia, volta e meia ele comprava o bichinho daquele lá. Volta e meia ele comprava, vou te explicar porque que volta e meia ele comprava. Ele pendurava aquilo, cuidado ali com o bebedouro beija-flor. Não tem problema não, você vai chutar a bola lá, não vai não. Chutava um, chutava do cara, quebrava. Aí eu já ia chorando porque eu sabia que ele ia me bater. Na hora que ele vinha, eu falava, mas também você fica amaldiçoando, dizendo que eu vou quebrar o negócio. Aí a culpa era dele que falava que ia quebrar, não era eu que era teimoso e chutava a bola, não. Já viu? Mas mamãe, você também não para de falar, é claro que vai dar errado, né? Agora falar e ensinar a verdade é rogar praga. O pastor Real já sofreu com isso. Você fala a verdade, não, pastor, roga praga. Ele fala a verdade, está dizendo que está rogando praga. Misericórdia, né? 1 Coríntios 6,10 diz, meu irmão, os idólatras, eles não herdarão o reino dos céus. O problema da idolatria é que você perde o céu. Cuidado, cuidado. Idolatria te faz perder o céu. Os idólatras não entraram na terra prometida. Verso 8. Segundo, ensino que aprendemos com Israel no deserto. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil. Rapaz, é uma derrota, hein? Abra aí, por favor, onde está esse texto? Números 25.
Números 25, a partir do verso 1. O texto já começa dizendo qual foi o problema. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Prostituir-se, irmãos, é dar ao outro uma intimidade ou amor que não lhe cabe por algum interesse. É adquirir algum benefício por meio imoral. Israel deteve-se em Sitim. Algum benefício, entre aspas, Israel estava tendo para ficar mais tempo ali do que devia. Alguma coisa tinha ali que Israel estava gostando de ficar ali. Por ele ficar ali, começou a se prostituir com as filhas dos moabitas. Olha o problema, irmãos. Às vezes Deus está te falando para sair de algum lugar e você está insistindo em ficar. Às vezes Deus está te dando uma direção para você fazer uma coisa e você está teimando, querendo fazer outra. Cuidado, meu irmão. Desobediência a Deus é como prostituição espiritual. Israel deteve-se em Sitim. Sitim quer dizer acácia. Era um lugar muito rico dessa espécie de árvores, que além de serem leguminosas, da mesma família do feijão, da ervilha, da soja, era também a madeira que Deus havia mandado fazer a Arca da Aliança e alguns outros objetos do tabernáculo. Ou seja, pelo estômago e pelo misticismo, os judeus foram apanhados pelas filhas dos moabitas. Você já viu que hoje nós estamos vivendo um tempo onde os evangélicos, eles estão fazendo as coisas sagradas. Agora, eu disse lá esses dias, antigamente você colocava um copo d'água na televisão e o pastor orava. Aí quando acabava a oração, você tomava água. Essa mandinga acabou. Porque as TVs agora é tudo de LED. Não tem como mais você botar o copo d'água na TV de LED. A não ser aqueles que tem aquelas antigas aí. Lá em casa tem. Lá em casa dá. Oi? Às vezes nós estamos, irmãos, deixando de adorar a Deus com simplicidade para criar rituais. Estamos criando alguns rituais que a gente não encontra na Bíblia. E o povo está se tornando idólatra. A igreja evangélica, ela está precisando de uma nova reforma. Se Lutero visse o que está acontecendo na igreja evangélica em alguns lugares hoje, ele iria gritar: meu Deus, eu morri na fogueira, fui jogado na fogueira para você voltar e viver isso tudo de novo. Voltou a pedir indulgência para ser pastor. Tem gente que paga 5 mil para ter título de pastor. Pessoas que agora cobram para orar. Já se viu cobrar para orar? Antes era para rezar, agora é para orar. Estamos vendo nos últimos dias, irmãos. Nos últimos dias se levantarão falsos cristos e falsos profetas. Por isso, valorize o profeta de Deus que Deus colocou no seu meio. Honre ele, porque tem muita gente aí passando fome e sede, porque não tem um profeta verdadeiro para falar com ele. Nós temos e temos que valorizar. Honre seu pastor, valorize ele, dê honras a ele, não só de palavras, mas de ações. Ajude ele no trabalho, trabalhe para ganhar pessoas para Jesus. A maior honra que você pode dar ao seu pastor é pegar junto com ele. Devemos ter cuidado, irmãos, para nos juntar ao Deus deste século, que é o Deus da sensualidade. O povo se prostituiu com os moabitas. Baal Peor era o Deus deles, era o Deus da sensualidade. Crente que se detém no lugar onde Deus já mandou sair, ou que não está no lugar onde Deus mandou estar, ele está fora de posição. Ele está servindo a um Deus prostituto.
não está onde Deus te mandou estar, você está se prostituindo, certamente você vai estar se envolvendo com quem não devia se envolver. Porque o Espírito Santo já não está te conduzindo, se você está fora da posição. O Espírito Santo já não está te conduzindo, logo você está se relacionando com outro Espírito que não é Ele. Este foi o problema de Israel lá no deserto. Aonde você está? Qual é a sua posição? Você está no lugar onde Deus te mandou estar? O trabalho onde você está ali por convicção, porque Deus te chamou para estar ali, ou você está ali por dinheiro? Eu já trabalhei por dinheiro. É a pior coisa da vida. Fiquei 2 anos num lugar onde Deus já havia mandado sair, com medo de sair. E foram os 2 piores anos da minha vida. No dia que eu disse sim para Jesus, meu Deus, eu fui liberto. Eu fui liberto pelo seu amor, Senhor. Igual o Kleber Lucas. Canta não que estraga. Verso 9, irmãos. 1 Coríntios 10. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Números 25. Abre aí o telão, por favor. Perdão, Números 21. Números 21. 21, verso 4. Olha só o texto que Paulo está citando aqui, verso 4. Então partiram do monte Or, pelo caminho do mar vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho, e o povo falou contra Moisés, contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto, pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio de pão, deste pão tão vil. Até o verso 9. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes. Não era serpente qualquer não, era serpente ardente. Era pior que formiga quente. Que picaram o povo. E morreu muita gente, Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo que tem sido picado, e olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste, e sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. O Seita arruma problema quanto ao ungido de Deus, depois pede para o ungido orar. Você viu como é que funciona? Irmãos, tentar é provar, testar, colocar à prova o caráter e a autoridade de Deus ou de quem Deus autoriza. Tem muita gente tentando contra a autoridade que Deus constituiu na igreja, que é o pastor. Aí depois que vem doença, que vem problema, aí tem que voltar. Infelizmente, nem todos voltam ainda. Tem que voltar e falar: ora por mim. Foi igual fez com Moisés. Moisés, ora por nós, Moisés. Pede a Deus para livrar a gente disso, Moisés. Meu irmão, para que não precise voltar, não abra sua boca para murmurar. Agradeça a Deus, abençoe Ele. A Bíblia diz que a gente deve abençoar até o inimigo, quanto mais pastor. Cuidado. Quando resistimos à autoridade de Deus na terra, seja primeiramente por Cristo e também pela igreja de Cristo e pelas autoridades que Ele constituiu, é porque fomos envenenados pela serpente que é o diabo. Quem resiste à autoridade, ele já foi envenenado pela serpente ardente, é a figura de Satanás. Quem reclama de pastor, quem reclama de líder de célula: eu queria ir para outra célula, meu líder é muito chato. Porque você é chato. Você só tem líder chato porque você é chato. Um chato tem que cuidar do outro chato. Aguenta esse chato para você deixar de ser chato. Cuidado, meu irmão, para você resistir. Quem resiste à autoridade já foi envenenado pela serpente. E o final é morte. Cuidado. Mas no verso 4 diz: a alma do povo angustiou-se neste caminho.
Geralmente, irmãos, começamos a resistir à autoridade de Deus e também de que Ele constituiu sobre nós, quando fomos envenenados e nos tornamos angustiados. Angústia é ansiedade física, acompanhada de opressão dolorosa, inquietude profunda que oprime o coração. Muitas pessoas não conseguem lidar com os problemas que têm em casa, no trabalho, vivem angustiadas, porque elas não sabem esperar em Deus, porque Jesus disse que devemos esperar por Ele, devemos aquietar o nosso coração, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Mateus 6,31 diz que nós devemos, Mateus 6,33 diz que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Mas as pessoas, elas não cumprem a palavra, e elas vivem angustiadas, e elas trazem essa angústia para dentro da igreja. Aí quando chega alguém para querer ensiná-la, ela fala assim: mas você não conhece a minha situação. Não, mas a Bíblia diz isso. Não, mas a minha situação está acima da Bíblia. Então eu falei: então o que eu vou fazer? Você quer que eu faça o quê? Se a Bíblia já não tem resposta, quem somos nós para dar? Cuidado, meu irmão, para deixar o seu coração se angustiar com os problemas da vida. Problemas da vida são para você correr aos pés do Senhor. Os problemas aparecem na nossa vida, aparecem na minha e na sua vida, mas é para nós nos prostrarmos e falar: Senhor, eu não sei resolver isso, de fato não sabemos, me ajuda. Estávamos agora eu e o Carol orando lá, ajoelhamos diante da nossa cama: Senhor, nós não temos condições de resolver essas situações, só o Senhor pode. Quem somos nós? Não temos sabedoria, não temos poder, mas o Senhor pode todas as coisas. Aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus, irmãos. Não deixe o seu coração se angustiar, corra para Deus, Ele vai trazer solução. Nós não podemos parar pelos problemas, irmãos. O servo de Deus, ele passa por problema mesmo. Mas a vitória é certa, meu irmão. O antídoto para ser curado é olhar para Jesus e reconhecer a sua autoridade e daqueles que Ele constituiu sobre nós. Aprenda. Esses dias atrás o pastor Israel disse para nós: todo servo de Deus, ele tem que aprender a dar satisfações à sua vida. Quem não gosta de dar satisfação não vai conseguir andar com Cristo, porque Cristo foi tão humilde que Ele se submeteu ao ministério de um homem chamado João Batista. Cristo se submeteu, Cristo cumpriu a justiça, e nós não queremos dar satisfação a ninguém. É o orgulho do nosso coração. O dia que Satanás não quis mais prestar contas a Deus, ele foi expulso do céu. O dia que ele quis um reino só para ele, onde ele era o bambambam, ele perdeu tudo. Meu irmão, dar satisfação livra a nossa alma de muitos males. Porque a hora que você quer fazer uma besteira, alguém vai dizer para você assim, com todo carinho e amor: não. Ah, mas por que não? Sim, sim, não, não. Passar disso, procedência maligna. Esse não estrutural que nós aprendemos vai livrar a sua alma da morte. Agora, se você não tem o hábito de dar satisfação a alguém, você não vai ouvir esse não quando precisava ouvir. Você vai morrer. Paga para ver. Você não é gato, não. Tem 7 vidas, não. Diz que gato tem 7 vidas. Se você morrer em desobediência, é inferno. Verso 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Números 14, do 1 ao 4. Abra aí, por favor, rapidamente. Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E porque o Senhor nos traz essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres, nossas crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Deus, irmãos, conduziu aquele povo para entregar aquele povo, colocar aquele povo numa terra tão boa, terra que emanava leite e mel, uma terra maravilhosa.
aquele povo viu alguns gigantes e temeram, e temeu. Deus venceu, deu tantas vitórias grandes àquele povo, e ainda assim eles temeram e murmuraram. Você sabe o que é murmurar? Escute isso: é resmungar, é queixar-se, é dizer algo contra em um tom baixo, baixinho. É daqueles que estão descontentes. Precisamos, irmãos, aprender com Jesus a sermos gratos e render graças, pois a gratidão faz aumentar, mas a murmuração destrói, porque somos entregues ao destruidor. Uma alma doente enxerga gigante onde há oportunidade. Uma alma curada enxerga oportunidade onde há gigante. Eu vou repetir. Uma alma doente enxerga gigante aonde há oportunidade. Uma alma curada enxerga oportunidade aonde há gigante. Te provo, a Bíblia nos diz isso. Os espias tiveram a grande oportunidade, enxergaram gigantes, tiveram medo. Davi viu o gigante, mas enxergou uma grande oportunidade, porque ele ouviu alguém dizendo assim: olha, o homem que derrotar esse gigante, o rei vai dar a sua filha em casamento, vai dar a ele muitos bens, ainda vai livrar a casa dos seus pais dos impostos. Davi passou, voltou. O que o rei vai fazer? Isso. Deixa comigo. Davi viu em Golias, meu filho, uma grande oportunidade de crescer na vida. Deixa esse gigante comigo. Você vem contra nós com suas blasfêmias, mas eu vou contra você em o nome do Senhor dos Exércitos. E Davi venceu o gigante. Davi viu no gigante uma grande oportunidade. Quais são os gigantes da sua vida? Você está vendo oportunidade? Ou você está vendo nas oportunidades que Deus está te dando gigantes para te devorar? Irmãos, eu creio que a vida é uma grande oportunidade que temos. Todo dia ele é chamado de presente. É um presente de Deus, é uma grande oportunidade. E a gente está encarando o dia como algo enfadonho, chato. E a gente vai trabalhar reclamando. Meu filho, é uma oportunidade, o gigante da vida. Porque a Bíblia diz, basta cada dia o seu próprio mal. Tem mal mesmo para você vencer, mas é uma oportunidade para você chegar mais longe. Com Jesus, meu irmão, a gente vai mais longe. O verso 11 e 12 diz assim: ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já estão chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, se cuida está de pé, olhe para que não caia. É um aviso para nós, igreja. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Baixe a sua cabeça, por favor. É tempo de nós correspondermos ao amor de Deus. É tempo de você dar uma resposta a Ele. O que nós acabamos de ver foi escrito para o nosso ensino. Israel foi muito amado por Deus, mas Israel errou em não corresponder a este amor. Uma geração inteira de 20 anos para cima morreu no deserto. Deus precisou levantar uma nova geração para que aprendesse a amá-lo. Deus precisou levantar uma nova geração. Eu quero te perguntar uma coisa: você que veio aqui hoje pela primeira vez, você que está afastado, você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, Deus está te dando uma grande oportunidade
Jesus Cristo foi enviado para morrer na cruz no meu e no seu lugar. Ele está esperando uma resposta clara sua, de que você quer corresponder a este amor. Coloque-se de pé, por favor. Que não passe de nós o teu Espírito, e tudo que foi dito a nós venha se cumprir, e que não seja preciso que se levante outra geração, vá adiante, venha sobre nós e realize o teu querer. Que não passe de nós o teu Espírito, e tudo que foi dito a nós venha se cumprir, e que não seja preciso que se levante outra geração, vá adiante, venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo pra te oferecer um perfeito louvor em nossas vidas. Eu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo pra te oferecer um perfeito louvor. De nós o teu Espírito, tudo que foi dito a nós venha se cumprir, e que não seja preciso que se levante outra geração, que vá adiante, venha sobre nós e realize o teu querer. Sacerdócio santo pra te oferecer um perfeito louvor em nossas vidas. Eu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo, perfeito louvor em nossas vidas. Salmo 91 diz assim para nós, escute, igreja: porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Essa é a promessa do Senhor para todo aquele que corresponde ao seu amor. O amor exige uma resposta. Qual é a resposta que você quer dar ao amor do seu Deus? Qual é a resposta, igreja, que você quer dar? É uma resposta somente de frequência a cultos? Ou você quer cultuar a Deus lá na rua, no seu trabalho, na escola? Ou você quer declarar que Jesus Cristo está vivo? É tempo de nós demonstrarmos o nosso amor e a nossa fé pelas obras. Mostre-me tuas obras, que eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Devemos, irmãos, trabalhar demonstrando o nosso amor. É tempo de nós devotarmos o amor sincero a Deus. É tempo da igreja despertar para um trabalho. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros.
São poucos os ceifeiros, porque são poucos que estão dispostos a dar a sua vida em prol do seu amor. Encontramos no mundo tantas pessoas que suicidam por perder as suas namoradas, pessoas que perdem um amor e elas se matam. Meu Deus, nós devemos entregar a nossa vida pela causa verdadeira, é a causa de Jesus. Essa sim é a recompensa. Eu quero fazer um desafio a você. Se você quer, a partir de hoje, amar o Senhor de uma forma mais intensa, de uma forma mais nobre, de uma forma mais sacrificial, de uma forma onde você vai responder com trabalho, nós precisamos trabalhar para o Senhor, irmãos. Nós precisamos dizer para o nosso Senhor que nós o amamos e por isso nós obedecemos ao seu chamado. Quantos estão dispostos a cumprir o ID de Jesus? Só cumpre o ID quem o ama. Eu quero chamar você. Nós vamos orar juntos para que Deus nos leve ao lugar que Deus quer que nós trabalhemos para Ele, com danças, com louvores, com cânticos, com pregações, com evangelismo, com testemunho eficaz, com palavras. É tempo da igreja se movimentar. São Fidélis precisa conhecer que aqui é um povo apaixonado por Jesus. São Fidélis precisa saber que é um povo aqui que ama Jesus e não mede esforços para falar do seu amor. O apóstolo Paulo diz que ele se fez fraco para ganhar os fracos. O apóstolo Paulo diz que ele aprendeu a se contentar tanto na fartura quanto naquilo que faltava. Nós precisamos aprender, irmãos. O nosso Senhor trabalhou dia e noite. Ele trabalhou tanto que certa vez ele estava num barco tão cansado que ele dormiu. E tinha uma tempestade sacudindo aquele barco. E ainda assim ele estava dormindo, cansaço de tanto trabalho. Ele era homem, ele se fez homem. É tempo de nós amarmos a Deus. Eu quero também dar uma oportunidade. Se tem alguém aqui desviado, que quer se reconciliar com a igreja, se tem alguém aqui que estava afastado desse amor, mas que entende que não pode ficar sem este amor, e quer dizer: olha, pastor, eu quero muito amar ao meu Jesus, eu quero muita ajuda, eu quero que a igreja me ajude, mas eu quero diante da igreja, eu quero dizer, eu quero voltar, eu quero me reconciliar com a igreja. Há alguém aqui que quer se reconciliar, dizer: olha, eu quero caminhar junto, me ajudem por favor, mas eu quero corresponder a este amor. Se tem alguém, faça um sinal. Faça um sinal. Alguém que queira se reconciliar com a igreja, estava afastado, estava desanimado, se sentindo frio. Essa é uma oportunidade, meu irmão. Jesus pode voltar, você precisa se reconciliar. Nós não sabemos a hora em que o nosso mestre virá. Você precisa corresponder a este amor. Tem alguém que vem entregar a sua vida para Jesus hoje, que ainda não tinha feito? Alguém que já tem vindo, tem frequentado os cultos, mas ainda diante da igreja não declarou a sua pública profissão de fé? A Bíblia diz: aquele que me negar, eu também o negarei, mas aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei. Há alguém aqui, fala assim: olha, eu quero entregar minha vida para Jesus, chegou o tempo, essa é a hora, eu não quero mais, eu não quero deixar para depois. Tem alguém, fala: é hoje é o dia, hoje eu quero mudar de vida. Eu entendo que Jesus Cristo me ama, me amou e me ama, e eu quero dizer para Ele que eu amo, entregando a minha vida para Ele hoje. Há alguém? Essa é uma grande oportunidade. Nós não podemos deixar para amanhã o que podemos e devemos fazer hoje. Nós precisamos aproveitar as oportunidades que o Espírito Santo nos dá. Deus é amor, irmãos, e Ele espera que nós o amemos. Há muita resistência a nós nos entregarmos a Jesus, porque achamos que a nossa vida vai tomar um rumo difícil. Quero dizer para você, toda vez que nós entregamos a nossa vida para Jesus, a nossa vida toma um rumo diferente, mas toma um rumo diferente a caminho do céu, porque nós estamos a passos largos a caminho do inferno sem Jesus. Pega suas mãos, nós vamos orar.
Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua santa igreja, lavada e remida pelo teu sangue. Ó Deus, todos nós somos pecadores que necessitamos ser lavados pelo sangue do Cordeiro. Ó Deus, todos nós, ó Deus, fomos responsáveis pela tua morte ali na cruz. Ó Pai, mas nós, pela ação do teu Santo Espírito, entendemos que o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, porque o Senhor nos amou de tal maneira. Ó Deus, e o Senhor espera que através de Jesus também nós possamos amar o Senhor de tal maneira que nós renunciemos à nossa própria vida. Porque aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Este é o chamado do Senhor para nós. E só pode negar a sua vida e tomar a sua própria cruz aquele que verdadeiramente está sendo constrangido pelo amor do Senhor a amá-lo. Pai, por isso eu quero orar para que esta igreja ame ao Senhor acima de tudo. Eu quero orar para que essa igreja, Senhor, ame ao Senhor, custe o que custar. Eu quero orar para que essa igreja, se ela tiver que passar por uma tribulação muito difícil nessa nação, que essa igreja demonstre com atitudes que Jesus Cristo é o seu Senhor e seu Salvador. Eu quero orar que aqui, Senhor, se levante homens e mulheres fiéis, ó Deus, idôneos, ó Deus, para ensinar a outros a boa palavra do Senhor. Que aqui, ó Deus, testemunhas vivas, cheias do fogo do Espírito Santo, possa sair, ó Deus, pelas ruas, pelas avenidas dessa cidade, proclamando: olha, Jesus Cristo está vivo. Eu posso orar por você. Ó Pai, eu quero orar em nome de Jesus, que através da oração dos teus servos que estão aqui, ó Deus, os aleijados sejam curados, os cegos enxerguem. Ó Deus, eu quero orar para que os doentes sejam curados, porque a tua palavra diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Senhor, eu quero orar para que essa igreja seja eficaz no seu trabalho. Ó Deus, para que junto com o pastor que o Senhor deu a elas, ó Deus, elas possam colocar a mão no arado, trabalhar, orar, proclamar. Ó Deus, porque um pastor, ele não faz a obra sozinha, ele precisa dos seus cooperadores. Que aqui, Senhor, muitos cooperadores do pastor Israel se levantem, muitos cooperadores, homens fiéis, mulheres idôneas, ó Deus, cheios do Espírito Santo, assim como o Senhor levantou, ó Deus, na igreja primitiva, diáconos e presbíteros, cheios do Espírito Santo, assim como Estevão, Senhor, era um homem cheio do Espírito Santo, e ele testemunhou a sua vontade, ele testemunhou a sua verdade, ainda que as pedras estavam batendo na sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, testemunhas fiéis, que eles não neguem o teu nome em hipótese alguma, Senhor, porque há uma recompensa para todo que é fiel. Eu abençoo essa igreja, Senhor, para que as mãos dela estejam cheias, cada um, estenda suas mãos cheias, cheias, Senhor, cheias de frutos, ó Deus, mãos cheias de frutos. Espírito Santo, sobre a tua igreja. Espírito Santo, vivifica a boa palavra que tem sido semeada no coração do teu povo. Vivifica, que eles saiam daqui já hoje proclamando, ó Deus, que eles saiam daqui com o compromisso de falar do amor de Jesus todos os dias para pelo menos uma pessoa. Que eles saiam daqui a se tornar: eu vou ser um evangelista, eu vou sair da minha casa evangelizando, proclamando, porque as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. E a igreja precisa avançar, a igreja precisa avançar. E eu oro ao Senhor para que essa igreja avance, cada um deles, Senhor, que eles avancem para a glória do teu santo nome, Senhor. Que eles avancem para a glória do teu nome, Senhor. Vamos declarar. Declara essa verdade. Ele é o Rei. Ele é o Rei. Ele é o Rei. Ele é o Rei da glória.
céus essa cidade, declarando: Ele é o Rei. Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. Jesus, Jesus. Jesus, Tu és Rei, Senhor. Tu és Rei, Senhor. Jesus, Tu és Rei. Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Tu és Rei. Tu és Rei soberano, Senhor. Glórias sejam dadas a Ti. Você pode aplaudir ao Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Ti, Pai, pela Sua boa palavra, pela Sua presença no meio de nós. Te adoramos, Senhor. Em nome de Jesus, dê um abraço no seu irmão. Abençoe a vida dele. Que Deus te abençoe.